Rosiane, foi aprovado recentemente a permanência da Força Nacional na região, né? Você esteve aí, você percebeu alguma medida de segurança? Os relatos são de que essa força está aí, permanece aí, ou não tem nada nesse sentido? Não, em Atalaia do Norte não ficou nada. Inclusive eu conversei com o prefeito, o Denis Paiva, né? Eu conversei com outros policiais militares, civis, e assim, eles próprios se sentem em condições de insegurança para atuar. O quadro de polícia militar, segundo o prefeito, é 5 policiais, né, lotados na cidade. A cidade também é um espaço que precisa, né, de manutenção desse espaço de segurança. Polícia Civil, acho que são 3 policiais. Então, são quadros que são realmente muito reduzidos para a população e o contexto que essa população vive. Do governo federal, é presente a FUNAI, mas o prédio da FUNAI também tem estrutura, Jenny e Rafael. Na frente do prédio da FUNAI, na cidade, a frente da cidade, assim, tá com aquelas barrancas caídas, sabe? Assim, não existe porto, né? São umas balsas. E lá nas balsas está atracada uma série de canoões, né? Que eles chamam. Os indígenas vêm das aldeias buscando recursos que eles já precisam e já se acostumaram a consumir recursos até de produtos industrializados, a própria Bolsa Família deles, então eles se acumulam ali, mas veja, a cidade, eu cometi o erro, né, de não sacar dinheiro antes de chegar em Atalaia do Norte. Então você não tem como sacar dinheiro, não existe assim, até para tirar dinheiro é complicado, não chega esse tipo de, não tem banco, né? Não tem a loteria, funciona de uma forma muito ruim. E os indígenas, diariamente, a população já está lá, convive, né? Com toda essa ausência institucional. Houve esse grande evento, porém, essas pessoas retornam todas para os locais dela. Qual é a expectativa? É que a partir desse contato, ainda que seja de menos de 24 horas, elas possam encarar que essa realidade existe e ela é urgente, de necessidades, né, de atuação desse Estado, como estão aí reclamando os indígenas já há algum tempo internacionalmente, né? A voz deles hoje da Univaja é ouvida fora do país, é por isso que eles conseguem esse poder todo, eles têm esse poder todo de mobilização. Eu falei aqui o tempo todo a forma como aconteceu, que não houve efetivamente um anúncio, e isso acabou sendo alvo de críticas também, o que é natural, de uma vinda, né, de um deslocamento que acaba sendo deslocamento que representa custo, né, para o dinheiro público, para os cofres públicos, mas sem nenhum anúncio para a região. Eu queria colocar uma pontuação, que essa vinda, a meu ver, ela não é uma vinda que foi desnecessária, sabe, assim, que não precisava vir só porque não tinha um anúncio. Assim, a falta de anúncio, inclusive, esclarece para a gente a ausência do ministro Flávio Dino, né, de outras autoridades, o próprio governador Wilson Lima, são outras autoridades que foram convidadas e não estavam lá em Atalaia. Essas autoridades, politicamente, elas acabam se deslocando quando elas têm alguma coisa a anunciar para a região. Então fica evidente que, né, não teve isso no ato. Porém, a presença dessas estruturas todas, de seus representantes, ela é inédita e ela é necessária, sim. A própria vinda do coordenador da CESAI, né? O Tapeba, o secretário Tapeba, da Joênia, a própria Sônia, são indígenas. Eles estão construindo uma nova política. Eles provavelmente não conheciam o Vale do Javari. A Joênia disse que já esteve aqui só uma vez, quando houve o assassinato do Bruno, aquela visita, né, da comissão parlamentar, que foi criada por um requerimento dela como deputada federal. Mas ela não, é a segunda vez que ela estava na cidade, né? E ela diz, olha, a FUNAI sozinha está desestruturada, ela não consegue muito, eu preciso do apoio de vocês, indígenas, e virou para os outros representantes do IBAMA, né? O presidente do IBAMA estava aqui, o superintendente que assume essa semana, o Humberto Ramos, da Polícia Federal, o representante da Polícia Rodoviária Federal, então ela virou para essas autoridades, nós precisamos da atuação de todos vocês, para alterar o quadro, né, das coisas que estão acontecendo aqui. Portanto, eu penso que essa viagem, embora sem anúncios, ela não é desnecessária. É uma coisa muito interessante, assim, Jenny, que a gente vai tratar depois, em outros momentos, até no Dia das Mulheres. Eu conversei com mulheres indígenas do Vale do Javari, ouvi o pleito delas, como mulheres indígenas também, dentro desse espaço que elas buscam de atuação.
que é toda uma construção também dentro da cultura indígena. A gente tem percebido isso na Marcha das Mulheres Indígenas, enfim. E aí quando a Sônia Guajajara, que é uma indígena, uma mulher, né, que está ali como a principal autoridade falando com todos eles, e ela pega e dá bom dia e diz bom dia às mulheres indígenas, você vê a vibração, o entendimento diferente dessas mulheres sobre o contexto delas também. Então eu penso que todos esses significados, eles sim justificam essa presença ontem de todas esses órgãos, ainda que não estivesse o primeiro escalão, ainda que não tenha tido anúncios. Claro, gerando sempre uma expectativa que o quanto antes isso possa ser efetivado, né, da maneira, não vai ser de uma maneira ideal, porque o Estado tem toda uma desestrutura que piorou nos últimos 4 anos nessa área ambiental e nessa área indígena, mas que estejam presentes. Só para finalizar o comentário, um dos atos ontem, que é um ato burocrático, que vai ser publicado ainda no Diário Oficial, é a criação de um comitê permanente, né, de vigilância do Vale do Javari. E esse comitê com representantes de várias instituições, né, do governo, ligado à segurança pública, ao meio ambiente e também à FUNAI, mas de uma forma inédita, pelo que eu recebi de informação, de representantes da Univaja, representantes dessa entidade que congrega aí as várias etnias e que faz todo um trabalho de diagnóstico dessa região, para definirem, né, políticas públicas e a forma, a engrenagem, como é que elas deveriam funcionar de forma a proteger de fato o território indígena, o segundo maior território indígena demarcado do país, que é o Vale do Javari.